bem-vindos a mais um episódio do It's All About Him podcast. É tudo sobre ele. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Pilares da Fé e nós vamos estar falando sobre jejum. Isso mesmo. Qual a definição bíblica de jejum? Existe diferença entre o jejum espiritual e as práticas de jejum por outras motivações? Por que as pessoas jejuavam na Bíblia? Era sempre por arrependimento, por direção, por luto, por guerra? Existe jejum verdadeiro e falso? O que Isaías 58 ensina sobre isso? O jejum ainda é necessário para os cristãos hoje? É um mandamento? É uma prática opcional? Como jejuar de maneira prática hoje? Comida, mídia, tempo. Qual é o propósito e como manter o foco em Deus? Quais são os frutos de um jejum bíblico? Transformação pessoal, discernimento espiritual, sensibilidade à voz de Deus? Vamos falar tudo, tudo sobre isso, tudo sobre o jejum. Mas antes, vamos lá. Como toda boa apresentadora, eu esqueci, né, gente, de falar quem eu sou. Pé, pé. Episódio 5, pessoal. 5 episódios, estamos ainda em treinamento intensivo de podcast, de apresentadora de podcast. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Lívia, apresentadora deste podcast. E aproveitando a salva, queria te convidar a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever neste canal para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas e que você seja edificado por mais um estudo, mais um episódio onde vamos mergulhar um pouco mais na palavra e hoje concentrando em um dos pilares da fé, que é o jejum. Nós tivemos o nosso episódio número 3 sobre oração. Tivemos o nosso episódio número 4 sobre a palavra, onde nós aprendemos e aprofundamos um pouquinho mais sobre essas práticas espirituais que são os pilares da nossa fé. E hoje nós vamos começar falando sobre esse tema que, infelizmente, não é tão falado hoje. Me diz aí, deixa nos comentários, quantas vezes alguém te abordou todo feliz, alegre e contente, saltitante e disse: "Amigo, amiga, vamos jejuar?" Ué, ué, ué. Com certeza isso não é algo que acontece sempre, né? E na igreja? Quantas vezes você foi ao culto e foi convocado a uma assembleia, uma uma convocação para um jejum em comunidade? No começo do ano a gente faz, né, gente? Quem é que nunca fez o jejum de Daniel junto com a sua comunidade? E glória a Deus por isso. Mas e depois? O resto do ano? Como que a gente faz? Quanto tempo que você jejua? Será que você tem jejuado? Vou contar a minha história. Mas antes de tudo, vamos começar do começo. Vamos dizer o que significa a palavra jejum. O que é jejuar? A palavra jejum, ela tem origem no latim. Vem do termo jejunium, isso mesmo, jejunium, que significa literalmente abstinência de comida ou estado de estar em jejum. Jejunium deriva do adjetivo jejunus, que quer dizer vazio, em jejum sem comer. O resumo da etimologia, que é o significado da palavra, é abstinência de comida, no latim. No latim arcaico, quer dizer vazio, sem alimento. E abster-se de comida. Então, o jejum, de acordo com o seu significado bíblico, é abster-se de comida. Isso mesmo que você ouviu. Jejum é não comer por um período de tempo determinado por você mesmo, ou
como muitas vezes, se o jejum é em comunidade, estabelecido pela aquela comunidade que você participa, aquele grupo de pessoas que vocês fazem um propósito e determinam quanto tempo que vocês vão ficar sem comer. Mas vamos lá, uma coisa muito interessante que a gente precisa pensar é o que não é jejum. Porque muitas vezes o jejum ele é confundido com outras práticas que também podem se tornar propósitos de crescimento na nossa vida espiritual ou consagração. Então vamos lá. Jejum não é sacrifício nem penitência de se afligir. Não é castigar o próprio corpo. Não é propaganda espiritual como faziam os fariseus para parecerem que eram mais espirituais. Jejum não é para tempos de calamidade somente, para tempos de tribulações somente, de guerras. Jejum não é moeda de troca por bênçãos. Jejum, de acordo com a Bíblia, não é se abster de rede social ou algo que não seja abster-se de comida. Podemos chamar isso de propósito. Deixar de usar as redes sociais, deixar de ir a algum lugar, deixar de usar maquiagem, perfume ou outro tipo de coisa que não seja comida, não pode ser chamado de jejum segundo a Bíblia e segundo o significado da palavra jejum. Mas isso não nos impede de fazermos propósitos com Deus sobre essas coisas. E eu creio que é muito saudável, principalmente hoje nos dias que vivemos, que somos extremamente dependentes e viciados em meios de comunicação, redes sociais, telefone celular, entre outros, videogame, né? É muito saudável para que a gente possa se consagrar e se santificar e nos livrar de distrações, porque nada mais, nada menos essas coisas, elas nos distraem de buscarmos mais profundamente a presença do Senhor e o conhecê-lo através da leitura da palavra, tempo de oração e também em comunidade. Mas por que jejuar? Nós estamos em 2025. Será que essa prática espiritual bíblica, ela ainda é válida nos dias de hoje? Qual seria a nossa motivação para jejuarmos nos dias de hoje? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Ele deixou o modelo de vida para que nós pudéssemos, aqui na terra, como filhos de Deus, aprendermos como ele andou aqui. Ele, sendo o Filho de Deus, e não só o Filho de Deus, mas sendo o próprio Deus, ele se encarnou e ele veio em forma humana. E ele trilhou os caminhos que nós trilhamos hoje. A palavra de Deus diz que ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós também somos tentados o tempo todo, porém sem pecado. Ele deixou para nós o exemplo e o modelo de vida aqui com Deus, para que nós pudéssemos também ter esta vida e mostrar para nós que é possível. E olha o que acontece. A palavra nos diz que nós devemos ser santos assim como Ele é santo. A santificação, ela faz parte da nossa caminhada cristã. E na palavra de Deus, em Lucas 4:1, nós temos o relato da tentação de Jesus no deserto. Olha como a palavra de Deus é. A palavra diz que ele, Jesus, estava cheio do Espírito de Deus, do Espírito Santo. E este mesmo Espírito o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Meu Deus! Vamos ler esse texto? Abra sua Bíblia em Lucas 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: Se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu:
Está escrito: o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e, num instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito: adore ao Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem. E também eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. No versículo 14 diz que então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia. E a sua fama correu por toda aquela região e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Veja, Jesus ele foi guiado ao deserto pelo Espírito, cheio do Espírito. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, segundo a Bíblia nos relata. E nesse momento, quando o diabo o tenta no deserto, o diabo ele começa a colocar em xeque, em dúvida, a paternidade de Deus na vida de Jesus. Colocar em dúvida se ele realmente era filho de Deus, com tentações banais, com artimanhas, armadilhas. E muitas vezes isso acontece com a gente. Nós somos tentados diariamente por perguntas, por dúvidas, quando passamos por tribulações, quando estamos passando por problemas, e muitas vezes até problemas não só externos, mas problemas internos, aquela voz vem e nos diz: você realmente é filho de Deus? Por que que essa coisa não está acontecendo? Por que que você está doente? Por que que você não pede os anjos para te servirem? Não está escrito? Só que o diabo, ele é um imitador. E ele pega e deturpa a palavra de Deus. Ele é especialista em nos enganar. A palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas olha, ao fim desses 40 dias e 40 noites no deserto, quando Jesus foi para ali, instruído pelo Espírito, se fortalecer, fortalecer o homem interior dele, olha as respostas e a firmeza que Jesus dá a Satanás, fazendo-o afastá-lo de perto de Jesus. E a Bíblia diz, ali no versículo 14, que ele volta não mais só cheio do Espírito Santo, mas cheio de poder do Espírito. O jejum, ele tem essa coisa de nos fortalecer de tal maneira que nós somos cheios de poder do Espírito, porque quando jejuamos, a nossa carne ela fica em segundo plano e o Espírito ele fica no primeiro plano. O Espírito ele é fortalecido e a carne é amortecida. Vamos continuar. Mesmo Jesus sabendo que era o Filho de Deus, o próprio Deus, na sua forma de homem, ele sabia que ele precisava fortalecer o seu homem interior. E ele deixou a prática do jejum para nós, para que nós pudéssemos seguir. Se nós queremos ser cheios do Espírito de Deus e receber a nossa identidade de filho, o jejum é a arma espiritual que a Bíblia nos ensina. O jejum ele ajuda a calar as vozes das tentações, ele fortalece o nosso espírito contra as ofertas do mundo em nossa mente e coração. Quantos de nós passamos por pressões e influências de diversos lados para nos enganar que nós não somos filhos? O tempo todo. Eu creio que as primeiras reflexões que nós devemos fazer sobre o jejum em nossas vidas
é avaliar como a comida ou outras distrações estão mais em evidência do que a fome por ele. A comida me domina? Estou mais inclinado para as coisas da carne ou para as coisas do espírito? Olha o que o texto de Romanos 8:5 nos ensina. Romanos 8, versículo 5, nós lemos: Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vós. Uau! A palavra de Deus nos mostra como nós podemos estar inclinados para as coisas carnais ou estarmos inclinados para as coisas do Espírito. Se verdadeiramente nós caminhamos em conhecimento, em amizade, em oração, permitindo que o Espírito de Deus habite e governe a nossa vida, a palavra nos diz que nós somos guiados por Ele e que o fruto disso é uma vida de paz. Agora, quando nós somos inclinados para a carne, a Bíblia diz que nós temos amizade, inimizade contra Deus, porque a carne ela nos leva a pecar sempre. Vamos lá, gente, vamos ser bem sinceros. Muitos de nós e a maioria de nós e muitos que estão assistindo, um dia na sua vida, você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Você desceu às águas e se batizou e confessou a sua fé publicamente nele. Mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, esta coisa aqui, esta carne, os desejos, as fraquezas, as tentações, estão sempre nos rodeando o tempo todo. Nas situações mais simples do nosso dia a dia, quem aqui é mãe? Eu já criei meus filhos, eles estão maiores hoje, eu tenho um filho de 20 e um de 18, mas quando eles eram pequenos, os desafios eram constantes. Era criança pulando no sofá, para se arrumar para ir para a escola era aquela luta. E no meio de todas essas coisas cotidianas, isso eu estou dando exemplos de coisas simples, hein, gente? Eu me sentia, né, tentada o tempo todo a me sentir irritada, estressada, a muitas vezes gritar. Muitas vezes eu gritava com eles porque eu não tinha domínio próprio, porque naquela época, por mais que eu buscava a Deus, eu não tinha uma disciplina jejuante na minha vida constante. Eu não buscava sempre mortificar minha carne para que os desejos, as inclinações da carne, elas não fossem mais evidentes na minha vida. Quantos de nós acorda de manhã, liga o carro para trabalhar, ou melhor, tenta ligar o carro não liga. E aí você começa a ficar nervoso, um pouco estressado, porque muitas vezes você tem um compromisso. Eu que sou professora, às vezes na primeira aula daquele dia eu tenho uma prova para aplicar. E eu começo a ficar com a minha cabeça cheia de preocupações, porque eu preciso chegar no meu trabalho. Mas quando a gente está com uma vida cheia no espírito, essas coisas, por mais que fazem parte do nosso dia a dia, elas são totalmente domináveis. A palavra de Deus nos diz sobre o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. A paz, a paciência, a alegria, longanimidade, alegria, já falei, longanimidade, domínio próprio, são frutos do Espírito Santo.
E nessas situações é que muitas vezes nós medimos o nível da nossa carnalidade. E eu fiz uma brincadeirinha aqui da gente fazer um carnômetro. É, gente, isso mesmo. Vamos avaliar o nosso nível de carnalidade, ok? Vamos imaginar algumas situações para que a gente possa pensar sobre isso de uma maneira prática. Porque muitas vezes a gente ouve falar das coisas da Bíblia, a gente lê versículo, a gente ouve alguém dar um testemunho sobre alguma vivência, mas vamos colocar isso bem próximo à nossa realidade? Então vamos lá. Vamos pensar em algumas situações práticas, ok? Imagina que ontem você foi no culto, eu e você, nós fomos na igreja e foi maravilhoso. Louvor, palavra, nós saímos dali cheios daquilo que a gente recebeu de Deus, cheios. Nós realmente estávamos ali focados em receber aquilo que Deus tinha para nós naquele dia. E aí nós nos colocamos ali para ir embora daquela igreja, daquele lugar, daquela comunidade e entramos no nosso carro com nossa família. Vamos colocar 2 cenas aqui, ok? Pessoas casadas e pessoas solteiras. No caso de quem tem família, filho, marido, a gente coloca o menino dentro do carro, o menino não quer colocar o cinto de segurança, aí já começa a gente a medir o nosso carnômetro. Gente, é sem julgar, ok? Ninguém está aqui para julgar ninguém, é cada um olhando para dentro de si e imaginando essa cena realmente acontecendo, ok? E aí, no caso dos solteiros, você pegou um Uber ou pegou também o seu veículo, o seu ônibus, pegou carona com alguém, entrou no seu carro, na sua moto, na sua bicicleta e foi para sua casa. Aí, você que é solteiro, chegou em casa com aquela fome e você tinha guardado aquele pedaço de bolo, sabe, da festinha da sobrinha que você foi ontem, no sábado. Você escondeu lá no fundinho da sua geladeira. E aí você chegou da igreja assim, tipo, agora que eu já alimentei o meu espírito, vou comer aquele bolinho com uma Coca-Cola. Ai, que delícia! Bolo de morango é o meu favorito. Um dos, né? Porque eu sou fã de bolo, gente. Sou fã de bolo. E aí você abre a sua geladeira e o abençoado do seu irmão ou da sua irmã comeu sua fatia de bolo. Como é que tá aí o nível do carnômetro? Tranquilo? Não, amém. Nem só de pão viverá o homem. Isso que você vai declarar dentro do seu interior, do seu homem interior, ou você vai. Sei, gente, isso já aconteceu, acho que com praticamente todo mundo aqui. Na minha casa, nem vou entrar quando a gente era criança, o que que acontecia, senão esse podcast vai ficar comprido. São situações, gente, vai me acompanhando aí na historinha, ok? Vocês vão entender. Misericórdia, gente. A carne treme, treme. Quando a gente chega atrasada no trabalho e a gente vê o colega ou o chefe, às vezes não foi nem de propósito que você chegou atrasado, foi a situação do carro, lembra que você tentou ligar o carro e ele não ligou e você chamou o marido fez ali um negocinho lá, né, aquela coisa lá para ressuscitar a bateria, que o problema era da bateria, entendeu? Então ele foi lá, deu, acho que em inglês é jump, né? Deu uma ressuscitada ali na sua bateria e enfim você chegou só 15 minutos atrasado. Mas todo mundo olhou de cara torta para você. Como que seria o resto do seu dia? Você respiraria: "Ai, Senhor, em tudo eu te dou graças, por mais que meu dia já começou assim, tem um propósito. Será que o Senhor está me dando um livramento? Será que tinha um acidente logo ali e o Senhor me livrou desse acidente? Ah, Senhor, será que tinha algum aluno que ia chegar atrasado e porventura eu também cheguei e deu tempo de todo mundo fazer essa prova? Ou você ficaria arrasado, mal-humorado, já daria mal resposta para o porteiro da escola, já ia na sua casa ali do bolo, ia começar a gritar com todo mundo? E aí? Vamos fazer essas perguntas a nós mesmos? Como que nós reagimos quando situações do dia a dia normais que acontecem com qualquer pessoa, independente do seu título,
tanto no mundo secular como eclesiástico. Se você é pastor, se você é missionário, se você é levita, se você canta no louvor, se você é a irmã da intercessão, como são como você reage em situações assim? Nós precisamos pensar sobre isso, porque nessas horas nós conseguimos nos olhar e pensar: "Uau, a minha carne está em evidência. Quem tem governado as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas palavras, tem sido o espírito, a minha carne, o meu espírito, a minha alma está mais inclinada para as coisas espirituais, o meu espírito está fortalecido, o meu homem interior, ou a minha carne, ela está em evidência?" E nós precisamos, através dessa brincadeirinha, desse carnômetro, de parar e pensar como têm sido as nossas reações. E o jejum, ele nos ajuda a domar a nossa carne, porque a carne não converte. A carne precisa ser domada. Ela por si só, por si própria, ela não vai deixar de desejar as coisas que são prazerosas. E é isso que muitas vezes acontece com a gente. É muito mais gostoso ficar deitadinho no sofá assistindo um filme, do que se levantar e ir visitar alguém que está precisando de oração. É muito mais cômodo eu ouvir um podcast, como vocês estão hoje ouvindo, do que gastar 20 minutos lendo a palavra. É muito mais cômodo eu comer meu cafezinho da manhã, o meu almoço, o meu lanchinho, minha sobremesa, e não preocupar em controlar os meus impulsos, porque, gente, vamos lá, nós precisamos pensar a forma como nós lidamos com o alimento, com a comida. O que tem nos dominado? O que tem nos governado? Os nossos desejos carnais, e vamos falar um pouquinho mais aberto, não só a comida, mas as distrações. Hoje nós sabemos que a internet, o celular, o computador, o entretenimento, o videogame, eles têm sido armas poderosíssimas que o inimigo tem trazido para nos distrair daquilo que é eterno. E nós sabemos que a nossa vida aqui ela é passageira. Nós não estamos construindo coisas aqui terrenas que vão perdurar, mas as coisas eternas sim, elas vão. E deixa eu contar para vocês uma coisa. Não tem muito tempo que eu voltei a ter uma vida jejuante. Eu confesso para vocês que faz bem pouco tempo que eu voltei a realmente ter esse estilo de vida na minha vida. E eu lembro que quando eu comentei com uma amiga minha sobre um problema que eu estava passando na minha família, eu, meu marido, meu filho, a gente estava em um momento onde nós precisávamos muito de uma porta aberta. E nessa época, nessa situação, a gente olhava para todos os lados e a gente só via impossibilidades. Nós não conseguíamos ver solução para aquele problema que a gente estava passando, mas nós continuamos ali crendo, né, e orando por isso. E eu lembro que quando eu compartilhei com essa minha amiga sobre essa situação e pedi para que ela me ajudasse em oração, ela me fez uma pergunta bem simples via mensagem de celular. E ela falou: "Li, vocês têm jejuado sobre isso?" E eu confesso para vocês que quando eu li a mensagem, eu pensei assim: "Jejuar? Que estranho, que pergunta estranha, né, eu estou pedindo para ela me ajudar a orar, e ela me pergunta se eu estou jejuando sobre isso. Misericórdia, né, gente, misericórdia. Mas foi isso que eu fiz, foi essa a minha reação. Imagine o tanto de tempo que eu não jejuava naquela época. Eu nem sabia o que que era mais jejum, gente, sinceramente. Isso tem pouco tempo, tá, questão de um ano e pouco. E quando ela me falou isso, por mais que soou incômodo, eu fui orar, porque eu já estava orando. E eu fui orar mais intensamente nesse dia. E o Espírito Santo colocou no meu coração, ele disse: "Filha, você está enfrentando uma guerra espiritual, não tem a ver só com provisão. Você está enfrentando uma batalha. Existem, eh, no mundo espiritual, uma batalha travada para que essas portas não sejam abertas, porque existe um propósito para o seu filho estar nesse lugar.
E eu comecei a buscar o Espírito Santo e ele colocou no meu coração para que eu começasse um jejum, porque a palavra de Deus diz que há castas de demônios, há situações que elas só são mudadas e transformadas através de um jejum. Nós já vamos mais para frente falar sobre alguns exemplos de jejuns que mudaram decretos de morte na palavra de Deus. Esther foi uma delas. E nessa época eu comecei a jejuar novamente e a buscar ao Senhor através da prática do jejum. E eu lembro que o Senhor, ele sim, ele trouxe provisão nessa situação que a gente viveu, mas eu aprendi, reaprendi que o jejum, ele era uma arma espiritual que eu estava deixando de lado. Mas eu quero falar algo muito importante aqui para nós, que nós precisamos ter mentalidade de filho e não de servos. O que eu quero dizer com isso? Não só a mentalidade, mas a revelação de que nós somos filhos e filhos, eles não barganham com o pai. O jejum, a oração, a leitura da palavra, as práticas de santificação, elas não são para que algo novo aconteça. Jesus, ele é suficiente, ele já conquistou tudo na cruz por nós. Essas práticas, elas foram deixadas para nós como exemplo, através de servos na palavra e do próprio Jesus, para que a gente pudesse se santificar, para que a gente pudesse ter acesso a lugares que, quando a gente está inclinado para a carne, a gente não percebe, a gente não discerne. Quando o nosso espírito ele está fortalecido, quando nós estamos vivendo as práticas espirituais de jejum, leitura da palavra e oração, nós ficamos mais sensíveis a perceber a voz de Deus quando lemos a palavra, quando estamos, às vezes, fazendo as coisas do cotidiano mesmo, lavando louça, conversando com um amigo. O Espírito Santo tá ali, aguçando os nossos sentidos, porque a nossa carne está em segundo plano e o espírito, o homem interior, ele está fortalecido naquilo que é de Deus. Então, essa mentalidade de sermos filhos, filho não troca. Filho desfruta daquilo que o pai já nos deu. Nós precisamos entender, porque Jesus ele repreendeu os fariseus quando eles jejuavam, e Jesus disse que aquele jejum que eles faziam eram por aparência, era para performance. E esse não é o propósito do jejum bíblico. Esse não é o desejo do Senhor para as nossas vidas. O jejum ele é um benefício, é um presente de Deus para nós. Sabia que lá no Éden, o meu amigo e pastor Rainero, o dia que ele trouxe esse estudo, eu fiquei muito pensativa sobre o Éden, quando Deus nos colocou ali no jardim e ele nos deu árvores, ele nos deu alimento. A gente poderia, o homem, né? Vou colocar no plural, como se a gente também fosse a representação daquele homem e daquela mulher no Éden. Deus colocou o homem e a mulher ali no Éden e ele disse: Vocês podem comer de todas as árvores que estão aqui, mas dessa daqui você não pode. Sabe o que que isso eu aprendo? Não que Deus estabeleceu o jejum ali. Teologicamente, nós não temos base para dizer que o jejum começou ali. Mas o Senhor nos deu sim um princípio, o princípio da renúncia e da obediência. Tudo eu poderia, o Senhor me deu sustento, Ele me deu alimento, mas essa daqui você não vai tocar. Olha que lindo isso, olha como a palavra de Deus ela é incrível. Daniel também, ele estava na Babilônia e a Bíblia nos relata que ele foi levado para lá por causa da sua sabedoria, do seu conhecimento e aos poucos o Senhor o levantou ali devido às revelações que ele tinha sobre sonhos que os reis daquela época, que foram mais de um, tiveram, e ele, com a ajuda do Espírito Santo e dos seus amigos também em oração e em jejum, ele teve esses sonhos revelados. E o Senhor colocou ele em lugar de governo. Ele tinha acesso a banquetes, a iguarias. A palavra de Deus diz que ele tinha ali iguarias, pela qual ele não não participava, ele se abstia daquele alimento, porque ele tinha uma vida jejuante, ele sabia quem ele era, ele tinha uma vida consagrada a Deus, uma vida de santificação. Então nós entendemos que o jejum, ele não é um ato de religiosidade, ele não pode ser feito
sem uma postura correta no nosso coração. Senão, nós vamos ser repreendidos como os fariseus foram ali por Jesus. Por que que nós jejuamos? Nós precisamos fazer essa pergunta. Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos perguntar. E sobre nós sermos filhos, olha o que a palavra de Deus diz ali em Romanos 8, 14, 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha o que diz também em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Somos filhos, portanto, nós não jejuamos para barganhar bênçãos com nosso Pai. Nós jejuamos para nos conectar com Ele, para que nós estejamos santificados, para que nós estejamos alinhados com o Espírito Santo de Deus. Nós jejuamos para nos conectar. Não jejuamos para trocar. Nós jejuamos para nos conectar. Vamos lá. Em Romanos 12:1 também diz o seguinte sobre a santificação: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A santificação é um convite bíblico, uma vida consagrada, que a gente possa colocar a nossa carne em segundo plano, para podermos entregar a Deus um culto racional, nosso corpo como sacrifício vivo. Olha isso que eu li numa página de uma. Eu não vou poder olhar agora o nome dela, mas eu vou colocar os créditos aqui na legenda, tá? Que eu esqueci de colocar aqui. Essa mulher, eu comecei a segui-la no Instagram e ela ensina sobre jejum. Ela tem uma comunidade de mulheres onde ela incentiva e ensina a jejuar biblicamente. Eu achei isso tremendo. Olha o que ela diz, que eu fiquei impressionada. Jejuamos para que o Espírito assuma o lugar que é dele. Jejum é um confronto, não com o diabo, mas com o que ainda governa você por dentro. Uau! Jejum é um confronto, mas não contra Satanás. Jejum é um confronto contra aquilo que ainda nos governa por dentro. Jejuar é negar-se, silenciar-se e entregar-se. A carne não converte, ela deve ser dominada. Olha o que diz em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Romanos 8,13. Se viverdes segundo a carne, como nós lemos antes, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Colossenses 3,5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Como que a gente faz, gente, para fazer morrer a nossa natureza terrena? Jejuando. Como que a gente faz para a carne sair do controle? Jejuando. O jejum, ele treina os nossos sentidos, ele nos humilha, ele coloca o nosso espírito em alinhamento com Deus. Nós ficamos mais sensíveis ao ouvir, a discernir, a pausar, a não agir no impulso. Quando nós jejuamos, nós deixamos para trás o velho homem e nós dizemos assim para Deus: Senhor, eu preciso mais do Senhor do que a comida. Paulo diz que na nossa fraqueza o poder do Senhor aperfeiçoa em nós. Quando nós jejuamos, nós dizemos: carne, aqui você não domina. Carne, você pode estar sem o alimento físico, mas o meu espírito está sendo fortalecido pelo Senhor.
Quando nós jejuamos, nós nos alimentamos do próprio pão da vida, que é Jesus e a sua palavra. Mas olha só, não adianta ficar sem comida e continuar naquelas horas que você escolher para jejuar, fofocando, xingando, estressando, preocupando. Jejum tem a ver com postura de coração. Jejum tem a ver com entrega, tem a ver com rendição, com humilhação mesmo. Quando eu digo humilhação, é dizer: Senhor, eu não sei nada. Eu preciso que o Senhor haja nessa situação na minha vida. A minha carne, Senhor, está muito inclinada para falar do outro, para julgar, para dar opiniões, ficar entrando em assuntos polêmicos e eu sempre acabo em confusão. Senhor, a minha carne ela está inclinada a ser sempre grosseiro com as pessoas. A minha carne, eu não tenho controle, eu como muito, Senhor. Eu sou descontrolado, eu estou acima do peso, isso não tem sido bom para mim. Senhor, a minha carne ela tem me dominado porque meu marido não pode falar uma coisa comigo que eu já estou nervosa, gritando e eu nem estou na TPM. Senhor, a minha carne, ela está em evidência porque eu me sinto fraca, eu me sinto sem vontade de orar, de ler a palavra, mas eu estou sempre disposta a ver 2 horas de internet, 2 horas de reel, de TikTok, de podcasts. E, gente, existem conteúdos bons para a gente se alimentar hoje em dia na internet, porém, essas não podem ser as nossas fontes primárias de conhecer o Senhor. Nós não vamos conhecer o Senhor por causa desse podcast. Você pode ser incentivado aqui a mergulhar na palavra, a descobrir por si mesmo o que é o jejum, a começar a ter uma vida jejuante. Mas este lugar, a internet, as próprias pregações, o culto de domingo, de quarta, eles não vão te levar a um lugar de fundamento, de firmeza na rocha, que é o Senhor Jesus. Nada substitui o relacionamento que nós temos que desenvolver com Ele, através das práticas que Ele deixou na Bíblia para nós. Então, nós precisamos reconhecer as fraquezas, aquilo que tem as nossas inclinações, os nossos desejos, nossos impulsos. Vai no shopping e tá passando o cartão, tá comprando além do que o seu salário pode pagar. Todas essas coisas mostram como a nossa carne está governando as nossas vidas. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não fazemos essas coisas. Isso é um acidente de percurso, porque nós não vamos ficar perfeitos, virar anjos querubins, porque nós começamos uma vida jejuante, mas nós estamos ali dia após dia, mortificando os nossos impulsos carnais. Aquilo que a carne deseja, o espírito não deseja. A palavra de Deus fala que a carne ela milita contra o espírito. Jesus, ele disse para os seus discípulos quando ele foi ali no monte do jardim do Getsemane orar, porque estava chegada a hora dele se entregar na cruz e os seus discípulos não conseguiram se manter acordados para orar com ele. E Jesus disse: orai e vigiai, porque a carne é fraca, o espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos reconhecer a nossa humanidade e usar a arma espiritual do jejum para que nós possamos estar com o nosso espírito fortalecido. Eu quero dizer de todo o meu coração que o meu desejo com este lugar, com este podcast, nesses estudos, é que você seja despertado a viver uma vida diferente. Talvez você já tentou tanta coisa, talvez você não é um novo convertido, ou talvez sim, você acabou de entrar aqui e você tem pouco tempo de caminhada. Talvez você acabou de entrar aqui nesse podcast e você nunca nem ouviu falar dessas coisas que eu estou falando. Eu te faço um convite. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é o manual da nossa caminhada com Cristo. Você já experimentou falar com Deus? A orar? Orar é dialogar com o Senhor. Orar é dizer:
em palavras simples, aquilo que você precisa, aquilo que você está sentindo, assim como você liga para um amigo e desabafa e diz: hoje eu não estou bem, aconteceu isso, eu estou precisando disso, eu não estou entendendo essa situação, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo triste, sem saída, sem esperança. Você pode falar essas mesmas coisas com o nosso amigo Espírito Santo em oração. Você pode se abster de nem que seja 1 hora, 2 horas. O jejum é estabelecido pelo seu relacionamento com Deus. E vamos falar um pouquinho aqui da prática, como que eu posso jejuar? Nós falamos sobre tantas coisas, eh, versículos bíblicos, exemplos de Jesus jejuando, exemplos de versículos que nos convidam a viver uma vida mais inclinada para as coisas de Deus, do Espírito, do que da carne. Mas como fazer isso na prática? Meu primeiro conselho a você é que você comece a ter um relacionamento com Ele, que você o convide. A palavra de Deus diz que Jesus deixou o Espírito Santo para que ele fosse o nosso consolador, para que ele nos ensinasse e nos lembrasse de tudo que Jesus deixou para nós como ensinamento. Tudo que tem na palavra de Deus, o Espírito Santo nos lembra e nos ensina. Nós precisamos dele para que ele nos guie, para que ele nos direcione em como ele deseja que a nossa vida seja uma vida de jejum, uma vida jejuante. Talvez o Senhor vai te pedir para começar a jejuar por 2 horas, por uma manhã, a pular um almoço, a pular um café da tarde, ou às vezes se abster de um alimento somente. Às vezes você não pode ficar muitas horas sem se alimentar e nós precisamos olhar para o nosso corpo, olhar para nós e não fazer disso uma prática religiosa, onde eu tenho que ficar sem comer. Lembra que a gente falou que jejum ele não é um, uma punição ao meu próprio corpo? Tudo começa com a postura do nosso coração. Faça perguntas para o Espírito Santo. Convide-o a ele instruir a você em como fazer esse jejum, em como começar a ter essa vida jejuante. Sabendo da importância do jejum, comece, comece pequeno. Mergulhe na palavra de Deus, tire tempo para orar, tire tempo para falar com ele aquilo que tem te incomodado, aquilo que você sabe que tem te roubado, porque a carne ela nos leva ao pecado e o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz muito claramente que a única coisa que nos separa do Senhor é o pecado, mas a Bíblia também diz que o sangue de Jesus ele é poderoso para nos limpar e nos purificar de todo o pecado. Eu te convido a começar, simplesmente começar. E vamos lembrar aqui de alguns textos, eu vou deixar na descrição desse vídeo e você pode tirar um tempinho para estudar sobre essas coisas você próprio e fazer as suas próprias anotações, ter as suas próprias revelações do que o jejum bíblico representa. Moisés ele jejuou por 40 dias para receber a lei. Está em Êxodo 34, 28. Davi jejuou em arrependimento. Davi era o homem segundo o coração de Deus e ele pecou, ele caiu, mas ele jejuou para se santificar em arrependimento. Está lá em 2 Samuel 12:16. Esther convocou um jejum antes de interceder pelo povo. Todo o povo de Israel ia ser eliminado, mas ela se posicionou e ela convocou um grande jejum. Está lá em Esther 4:16. Esdras jejuou por proteção e direção. Esdras 8:21 a 23. Neemias jejuou por restauração da cidade e do povo. Está lá em Neemias 1:4. Nínive, está ali no livro de Jonas. Toda a cidade, os governantes, os reis, eles fizeram um jejum coletivo. A palavra diz que até os animais jejuaram. Está lá em Jonas 3, 5, 10. Ana profetiza, ela vivia em jejum e oração no templo. Está lá em Lucas, de 2 a 37. Paulo jejuava como parte de sua vida com Deus.
Ele tinha uma vida jejuante. Está lá em Atos 9:9 e em outros textos também que Paulo fala. Lembre-se que jejum é postura de coração. Jejum é uma arma para a santificação, para a guerra espiritual, para que castas de demônios saiam, para que a gente seja liberto do governo da carne e nós entremos no governo do Espírito. Olha os benefícios do jejum. Sensibilidade espiritual. Mateus 4, de 1 a 2. Humilhação e dependência de Deus. Esdras 8:21. Arrependimento genuíno. Joel 2:12 e 13. Restauração. Neemias 1:4. Direção clara. Atos 13, de 2 a 3. Autoridade espiritual. Mateus 17:21. Livramento. Esther 4:16. Intimidade com Deus. Lucas 2:37. O jejum, ele não muda a Deus, mas ele transforma quem jejua. O jejum, ele não muda a Deus, mas ele transforma quem jejua. Ele silencia a carne e amplia a voz do Espírito. Ele silencia a carne e amplia a voz do Espírito. Que possamos dizer como o profeta Joel: voltemos ao Senhor com todo o nosso coração, com jejuns, com choro e com lamento. Eu espero de todo o meu coração que esse episódio tenha abençoado a sua vida. E vamos ter a parte 2, porque jejum é muita coisa, gente. É muita coisa que eu escrevi aqui no meu esboço e nem passei por nada daqui que eu fiz, porque nós sabemos que é um assunto profundo. Existem inúmeros textos na Bíblia onde nós podemos aprender mais sobre jejum. E eu te deixo esse convite para que você peça ao Espírito Santo que te guie em tudo, e em tudo ele vai te guiar. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém se te edificou e nós nos vemos no próximo episódio. Amo vocês.